reflexão: qual é a sua maior conquista? Qual é a sua maior conquista? E aí, em resposta a isso, é que surgiu essa mensagem de hoje, que eu espero que te motive. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e depois nós vamos ler Filipenses 3, 13 e 14 também. Vamos ler então a palavra de Deus. Se você não encontrou, pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, a palavra é do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender, ó Deus, o plano, o alvo, a conquista, a maior conquista da nossa vida, Senhor. Que seja bem expressado, ó Deus, através da sua palavra, da exposição da palavra, Senhor, aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, qual a sua maior conquista? Algumas pessoas colocam, e com muita assertividade nisso, né? A sua maior conquista: a minha maior conquista foi tirar a carteira de motorista. Foi difícil demais, foi um negócio de Deus. Deus teve que agir no meu coração para eu ficar calmo, para eu conseguir tirar a carteira. Outras pessoas, a maior conquista é passei na faculdade, meu trabalho, meu emprego, a minha esposa, minha família. Alguns colocam, depende de cada pessoa, como você encara a situação. Por exemplo, no meu caso, a carteira de habilitação não foi um milagre. Foi um negócio que eu fui lá, eu sabia que eu ia tirar, eu fui lá e tirei. Foi tranquilaço, de primeira, assim. Não teve nada fora daquilo que eu esperava, porque eu sabia, estava um negócio sobre o meu domínio, eu sabia, não foi uma grande conquista para mim. Mas o pastor está sendo orgulhoso. Não, irmãos, eu estou falando a verdade, foi assim que aconteceu. Fui lá e tirei de primeira, não tive dificuldade. Às vezes algumas pessoas têm, e às vezes outras pessoas têm. Eu tenho dificuldade em outras áreas que as pessoas dominam muito bem. Então, é natural que alguma conquista para um seja diferente da conquista do outro, porque nós somos pessoas, nós somos indivíduos, e cada um com as suas particularidades, né? E isso faz de nós pessoas especiais. E isso torna a nossa conquista algo especial. Aí eu quero trazer, para enriquecer a nossa reflexão hoje aqui, Filipenses 3, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo, que é nascido em Tarso ou Tarsis, tanto faz, as cidades ganhavam alguns nomes diferentes, porque estavam sob o domínio do Império Romano. E sobre o domínio romano, falava-se o romano. Que língua romano falava? Latim. E os gregos já influenciavam com o helenismo, então tinha a pronúncia grega e a pronúncia romana. Então Tarso e Tarsis você vai encontrar nos livros, ou até mesmo na Bíblia, e não está errado. Está falando Tarso, são diferentes. Não, é a mesma cidade. Paulo em Tarsis, a cidade era uma cidade grega que sediava os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. E o apóstolo Paulo com certeza deve ter convivido com pessoas que disputavam jogos, atletas, pessoas que se dedicavam a isso. E nós vamos ver aqui que ele propõe a caminhada cristã. A conquista máxima do cristão é chegar ao céu. O Mateus 7, que nós lemos antes, ele fala de 3 estágios. Ele fala de porta, ele fala de caminho e ele fala de recompensa final, de alvo. O alvo que nós alcançamos. E o apóstolo Paulo vai colocar para nós mais claramente como alcançar esse alvo. Eu prossigo para o alvo. O meu alvo é conquistar a vida eterna. Amém, amados? Vamos ver então. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, avançando para as que estão diante de mim. Coloca o 14, isso. Prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, tem um detalhe sobre esse caminho. Passar pela porta é quando você se encontra com Jesus e entrega a sua vida ao senhorio dele. Amém, amados? Entrar no caminho significa um caminho até o alvo. Esse caminho é chamado na Bíblia de santificação. E ele tem alguns estágios. Existem pessoas que são chamadas de crianças, de bebês, recém-nascidos. Existem outros que são chamados de jovens, de homens maduros, de velhos. E a Bíblia fala dessas pessoas. Isso quer dizer, na vida cristã, que existem vários estágios, vários momentos em que eu estou, mas não posso ficar. Uma coisa que eu não posso ficar é parado. A ordem aqui é: prossigo para o alvo. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso andar nesse caminho e conhecer mais esse Deus, conhecer mais esse Senhor, estar mais na direção dele. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, prossiga, vá até o fim. Vai ser muito melhor do que você desistir ou parar de caminhar no meio do caminho. Amém, amados? Melhor é o fim. A maior conquista não está na porta, não está no caminho, está no chegar no fim, está no alvo, no seu propósito. O alvo de cada cristão é alcançar Jesus Cristo, ver o Senhor chegando diante de você e se mostrando, se revelando como quem dá um prêmio, como quem conquista, como quem cruza a linha de chegada na vida cristã. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai falar assim: visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós não podemos ficar parados. Você corre, você prossegue. Hebreus 12, 1. Você vai em frente, corramos para a carreira que nos está proposta. E o versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é comparado aqui pelo escritor de Hebreus, não simplesmente como aquele que opera em nós, que faz, aquele que faz em nós a obra da fé, mas aquele que consuma. Ou seja, aquele que está com você na porta, ele está com você no caminho e vai acompanhá-lo até chegar no seu alvo, no seu propósito, na maior conquista que você pode alcançar, que é a vida eterna. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Pedro, ele vai tratar dessa salvação como sendo algo vindouro, como sendo algo que eu vou fazer, que eu vou buscar em toda a minha vida, que eu vou caminhar com Cristo, que eu vou estar ao seu lado em todo o tempo. E olha só o que ele diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um. Ele olha aquilo que você está fazendo, ele sabe o que você está fazendo. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele trata então o tempo em que estamos aqui como um tempo de peregrinação. Eu estou peregrino, eu estou passando por aqui, eu estou vivendo esse momento, eu estou sendo preparado para um momento máximo, para o meu alvo. Eu não posso perder Jesus de vista, eu não posso perder noção de quem está comigo. E amados, em Provérbios capítulo 4, versículo 18, um texto muito conhecido, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. E essa é a ideia que dá, que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e que amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje, e que dia após dia, quanto mais próximo eu estou dos ensinamentos e dos mandamentos de Jesus, mais eu me torno aquilo que eu tenho por base, que eu tenho por alvo de alcançar uma vida glorificada, um corpo glorificado, uma vida mais próxima daquilo que Jesus tem para mim. O apóstolo Paulo, ele preocupado com isso, com esse desenvolvimento dos romanos, ele explica, ele dá um exemplo em Romanos capítulo 8, no versículo 23, ele fala que o Espírito Santo, ele está agindo na nossa vida, mas que há um estágio, que é um estágio de primícia, que Ele está trabalhando conosco como primeiro, mas há coisas que ainda estão por vir. Romanos 8, 23
Dá para colocar aí para nós? Glória a Deus, que bênção. E não somente ela. Ela quem? Em Romanos 8, antes aí do 23, ele está dizendo, ele está se referindo à criação. Que ele diz que a criação anseia, geme pela manifestação dos filhos de Deus, por aquilo que está por vir. Mas ele fala assim, não somente ela quem? Não somente a criação, mas nós também. Agora é o 23 mesmo. Isso, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, ele está falando que nós temos as primícias do Espírito, nós estamos experimentando só um pouquinho, nós estamos num estágio de primícias. Há algo depois, há algo que vem depois das primícias do Espírito, há uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Meu irmão, o homem espiritual, ele distingue as coisas de forma espiritual. Saiba disso, você é um ser terreno, amém, amados? Você está na terra, seus pés estão fincados aqui, mas o seu coração está no céu, seu coração está no alvo. Jamais perca a vida eterna como alvo da sua vida, jamais pare de olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé, amém, amado? Não deixe ser levado por aquilo que as suas vistas te mandam olhar. Nós, amados, enquanto seres humanos, somos levados muitas vezes a pensar aquilo que não devíamos, a olhar para aquilo que não devíamos, mas a Bíblia nos orienta a olhar para Jesus, a andar junto com Ele, a ficar junto com o Espírito Santo e pedir que Ele haja na nossa vida, que Ele faça a diferença na nossa vida. No novo nascimento, quando você nasce de novo, em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura. Você foi criado de novo, coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tem que ser real, isso tem que se tornar vida prática para mim e para você. E em Tiago capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer que nós devemos receber com mansidão a palavra que nos está sendo pregada. Receber com mansidão essa palavra é deixar com que a palavra se torne vida em nós. Amado, a Bíblia não é um livro para ser admirado. Ai, como é lindo, que mensagens maravilhosas. Não, é um livro, não é pecado admirar a Bíblia, mas o não torná-lo vida prática. Se você ficar só no campo da admiração, a Bíblia não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Vai ser simplesmente mais um livro. Mas quando você coloca a sua fé, quando você deposita em Deus, na fé, que aquela palavra, ela se torna vida na sua vida no dia de hoje, que aquela palavra, ela vai fazer a diferença na sua vida no dia de hoje, meu irmão, nada vai te segurar, nada vai te impedir de prosseguir para o seu alvo, de prosseguir na direção de Cristo, amém, amados? Receba então, como diz aqui, com mansidão a palavra em vós, que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, meu irmão, ela tem resposta para tudo. Como eu disse, o apóstolo Paulo foi criado na cidade de Tarsis, e lá, como cidade grega, os jogos acontecem de 4 em 4 anos. E facilmente você percebe que o apóstolo Paulo dá alguns exemplos da vida de um atleta, como sendo a vida cristã. Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 25, ele vai destacar a vida de um atleta. Coloca o versículo 25 e 26 aí para mim, por favor. 1 Coríntios 9, 25, onde a Bíblia diz assim, olha, todo atleta, em tudo se domina. O apóstolo Paulo está falando aí de domínio próprio, tá? Depois você vai ver todo o contexto. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a premiação nas Olimpíadas para os melhores atletas era uma coroa de louros. Você já deve ter visto nos desenhos, nos filmes, que nas Olimpíadas então eles recebiam uma coroa de louros. Pastor, louro é aquele tempero, aquele negócio que usa na cozinha? É aquilo mesmo, só que verdinho. Ele era bem verdinho e era feita uma coroa trançada com os ramos de louros para que o ganhador, o atleta que demonstrasse que ele prosseguiu, que ele foi até o fim, ele recebia.
E ele está falando que essa coroa de louros, ela é corruptível. Por quê? É uma vegetação. Com o passar do tempo, ela deteriora, ela vai se perdendo, ela vai se dissolver, vai sumir. Mas, aí ele vem falar, porém, nós, a incorruptível, nós vamos receber uma coroa incorruptível. Coloca o 26, por favor. Assim, corro também eu. Opa, o apóstolo Paulo virou atleta. Não, amados, ele estava fazendo uma metáfora. Ele está fazendo uma ilustração daquilo que é a vida cristã. Eu também vou correr, não sem meta, mas eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. A minha maior conquista vai ser qual? Luto. Não como desferindo golpes no ar. Eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero ir. Eu vou sem jogar a minha força fora. Não estou jogando socos no ar. Eu não estou desferindo golpes no ar. Eu estou lutando para chegar a um lugar. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito nessa vida. Alcançar a vida eterna, chegar até o meu Senhor, me apresentar diante dele, servindo a ele durante esse tempo aqui. Lembrando que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, porta, caminho, alvo, projeto, algo a ser alcançado. Amado, em nome de Jesus Cristo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Passar pela porta é algo maravilhoso. Você encontrar com Jesus, Jesus disse, eu sou a porta. E quando você se encontra com Ele, você tem a sua vida transformada. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas, amados, o propósito não é só salvar. O propósito é te usar. O propósito é que você o sirva. O propósito é que você prossiga neste caminho. Que caminho? Andar nos seus mandamentos. Fazer aquilo que é a disciplina de um atleta. Mostrar a Deus, demonstrar todo o seu carinho, o seu amor por aquilo que Ele fez e conquistou na cruz do Calvário. Amém, amados? Você está num caminho, que nesse caminho você vai evoluindo para mais próximo da chegada do dia em que vai soar uma trombeta e o meu Jesus vai aparecer nos ares para buscar a sua igreja. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no 1 Coríntios 9, agora no versículo 27, ele dá uma receita para o domínio próprio. Às vezes você está aqui, ou você está em casa, está acompanhando essa mensagem no YouTube, ou pela nossa transmissão. Você está assim, domínio próprio. Eu preciso dessa receita. Eu preciso saber, 2 ovos, a medida de farinha, óleo, está aqui. A receita está aqui, ó. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Amado, em nome de Jesus, a receita do domínio próprio está aí, que o eu diminua e que ele cresça. A receita também dada pelo João Batista, quando vê Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém, amados? O nosso ego, o apóstolo Paulo, irmãos, ele operou milagres. Deus operou curas através da vida dele. Ele pregou para pessoas em grandes momentos relatados na Bíblia. Foi um homem extremamente usado por Deus. Mas ele tinha em plena consciência que ele deveria dominar-se, que ele deveria reduzir o seu eu, socando o seu corpo fisicamente. Não, amado, ele queria fazer com que o seu eu diminuísse, que ele fosse abatido, que ele fosse vencido e humilhado. Amém, amados? Em uma outra passagem, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ora 3 vezes, dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Não sei porque que isso aconteceu comigo, mas Deus responde a ele. E a resposta de Deus é, não vou tirar, mas eu vou te dar graça para você suportar isso aí, para você aguentar essa dor, para você conviver com isso, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Parou para pensar nisso, irmão? Na caminhada, às vezes, nós vamos demonstrar alguns altos e baixos, nós vamos passar por situações de demonstração de fraqueza, mas na fraqueza o poder de Deus se manifesta, Deus nos fortalece. Em Filipenses capítulo 3,
no versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai mostrar que nós temos nesse caminho, um caminho chamado de santificação. É o caminho, o nosso prêmio nessa conquista. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Amados, eu espero, meu Senhor, a nossa recompensa, o nosso galardão vem do Senhor. Há uma recompensa para toda boa obra, há uma recompensa para tudo que você faz. Algumas pessoas se dedicam ao trabalho do Senhor, se dedicam em fazer a obra do Senhor. Meu amado, chegará um dia em que você vai receber das mãos do Senhor, do nosso Senhor, a sua recompensa. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia fala que cada um vai receber segundo as suas obras. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, a Bíblia fala que Jesus disse: olha, venho sem demora, e venho sem demora. Apocalipse 22, 12, venho sem demora, e ele diz assim: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Todo esforço, toda lágrima, toda dedicação, toda barreira que você teve que enfrentar durante a caminhada cristã será recompensada nas mãos de Jesus. Está a sua recompensa, está a sua vitória. Amado, jamais se esqueça disso. Jesus está vendo tudo e Ele sabe aquilo que você tem feito com os ensinamentos da palavra dEle. Se você tem praticado, se você tem buscado viver piedosamente, se você tem buscado colocar em prática toda a mansidão, domínio próprio, todos os frutos do Espírito Santo que constam na palavra de Deus, você vai receber das mãos dele aquilo que você precisa. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Isso vale para mim, isso vale para você. Pastor, se eu não recebi agora nessa vida, o que vai acontecer? A vida eterna nos aguarda, o nosso alvo nos aguarda. O nosso alvo é chegar lá, irmão. O nosso alvo é chegar diante do Senhor. Amém, amados? E vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quem aqui assistiu o filme Ressurreição? Ressurreição. Se você não viu, recomendo. Nós estamos tendo tempos aí de ver muitos filmes, né? Assista esse filme. Esse filme fala sobre a ressurreição de Jesus, não na perspectiva de um cristão ou de um discípulo, mas na perspectiva de um soldado romano que persegue Jesus, que quer encontrar, que quer saber respostas. E em um determinado momento do filme, não é spoiler, porque você sabe que Jesus ressuscitou, né? Ele se encontra com Jesus e ele simplesmente fala assim: olha, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que dizer. E talvez, amados, eu acho que essa vai ser a minha postura. Quando eu encontrar Jesus, eu vou olhar para Ele e falar: Senhor, não sei o que dizer. Só de estar aqui, só de estar na presença do Senhor, é maravilhoso. É maravilhoso, amados. Você ter a certeza de que você caminhou, que você correu, que você prosseguiu para Jesus, que você foi até Ele. Eu não sei o que dizer. Jesus, eu só quero te adorar, eu só quero bendizer o Senhor. Eu cheguei na linha de chegada, eu passei pela linha de chegada. Todo esforço, como a vida de um atleta, é chegar em primeiro, conquistar, viver. Nessa noite, irmão, eu quero te convidar a deixar o que para trás ficou, se esquecendo das coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo. Prosseguir, vai em direção ao alvo, vai em direção a Jesus, vai em direção à vida eterna. Fica de pé no seu lugar. A Bíblia fala em Isaías capítulo 53, versículo 11, sobre a vida do servo sofredor.
E no versículo 11 a Bíblia fala que ele olhou para trás e ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele viu que valeu a pena. Valeu a pena. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Ou seja, ele se alegrou, ele ficou feliz com aquilo que viu. Eu queria te convidar, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, santo e poderoso, nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, para poder, ó Deus, prosseguir para o alvo, para ir em direção do Senhor, para ver, ó Deus, o fruto do trabalho, Senhor, e nos alegrarmos. Que traga júbilo ao nosso coração, que traga alegria ao nosso coração, Senhor. O fruto desse trabalho, Senhor. Que traga alegria ao nosso coração, andar na sua presença, obedecer os seus mandamentos, ó Deus, cumprir aquilo que a sua palavra diz para nós. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos nos alegrar com aquilo que trará, o resultado que trará, ó Deus, uma vida santa, uma vida separada, uma vida, ó Deus, no caminho do Senhor. Pai, não queremos ficar na porta, não queremos, ó Deus, passar, evitar o caminho estreito que seja, Pai, mas que nós venhamos passar, que nós venhamos vencer, que nós venhamos ter a dedicação, ó Deus, como de um atleta, que dedica a vida, dedica 4 anos para viver, ó Deus, e vencer a vitória do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, que tem nos dado vida e vida em abundância. Que o Senhor, ó Deus, recompense a cada um conforme as suas obras. Que o Senhor traga, ó Deus, a recompensa. E que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, aquele que essa semana pensou em desistir, aquele que essa semana pensou em chutar o balde, Senhor. Que o Senhor fortaleça esse coração fraco, ó Deus, esse coração abatido agora. Deus, se entrou alguém aqui nesse lugar triste, ó Deus, que em nome de Jesus não sai daqui triste, que possa ser tocado pelo Espírito do Senhor, ó Deus, que possa motivar, ó Deus, e trazer alegria. Coloca alegria nesse coração, Pai, que aquele que pensou em largar o ministério ou desistir, ó Deus, que ele possa se sentir motivado agora, ó Deus, através dessa palavra, que ele possa prosseguir em direção do Senhor, Pai. Nós louvamos o teu nome e abençoamos, ó Deus, a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão agora, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Irmãos, aplauda ao Senhor. Irmãos, bem rapidamente aqui, no segundo domingo é comemorado o Dia dos Pastores. E nós gostaríamos de fazer uma oração pelo pastor Marcelo. Ele vai estar representando aqui todos os pastores da nossa igreja, pastor César, pastor Clésio também, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o pastor Marcelo, o pastor César, o pastor Clésio, Pai. Deus, em nome de Jesus, esses homens de Deus, ó Pai, a qual o Senhor colocou, ó Deus, no nosso caminho, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda sorte de bênção, ó Pai, esteja sobre eles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aonde eles colocarem a planta dos pés, ó Pai, que o Senhor possa os acompanhar, Senhor. Ó Deus, aonde eles chegarem, ó Deus, que a Tua presença possa chegar, ó Deus. Aonde, Senhor, eles colocarem a planta dos pés, ó Deus, que a Tua presença possa os acompanhar. Cada palavra, Senhor, cada aconselhamento, ó Deus, que esses homens de Deus, ó Pai, têm nos dado, ó Pai, tem dado, Senhor, para toda a igreja, tem dado para a comunidade. Deus, em nome de Jesus, que eles venham ser abençoados, toda a sua família, ó Pai, venha ser abençoada, ó Pai, abençoada a família do pastor César, a família do pastor Clésio, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?